hoje eu quero ter um papo reto com vocês, como dizem, né? Muito sério, principalmente com os que se congregam aqui. Os que ainda não me conhecem, tem alguns que já me conhecem há algum tempo, outros não me conhecem. Eu quero ter um papo muito sério com você agora, porque eu vou ser teu pastor. Eu vou ser teu pastor. E tu precisa me conhecer e eu preciso te conhecer. Então, eu li um texto e eu quero falar desse texto, tá? Eu vou falar desse texto hoje. Diga assim: está consumado. Isso aí, você vai guardar isso aí. Eu vou delinear isso na tua mente, tá bom? Você vai guardar isso na tua mente. E a mensagem que eu vou pregar hoje, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Eu vou fazer um resumo da Bíblia. Eu vou resumir a Bíblia, tá? De uma forma bem didática, metódica, que é para você não esquecer e sair daqui essa noite impactado com essa palavra que eu vou pregar hoje. Então, eu vou pegar uma coisa ali. Eu deixei o esboço em casa. Esqueci. Espera aí. Eu sou professor. E professor tem que ser didático e fazer com que os seus alunos entendam. Esse texto que eu li, de João, eu estou procurando alguma coisa aqui. Está consumado. Isso, no grego, quer dizer tetelestai, que está totalmente pago, quitado. Acharam algumas escavações em Jerusalém, de que alguns bilhetes carimbados, tetelestai, quer dizer, está quite, está pago. No hebraico, isso é no grego, consumado. No hebraico, quer dizer nishen, que quer dizer pago, completo. Mas o que significa Jesus morto na cruz? Olha cá, ele estava pendurado na cruz, e foi a última palavra que ele falou: está consumado. Colocaram vinagre na boca dele. Por que colocaram vinagre na boca dele? Para diminuir a dor e a febre que ele estava sentindo. Então, esse texto é um divisor de águas. Eu quero pintar, eu vou fazer uma pintura na tua cabeça hoje. Para isso você tem que ficar atento e prestar muita atenção em cada palavra que eu falo aqui. Evidentemente que você não vai guardar tudo que eu vou falar, mas o que é importante você tem que entender. Então imagina a cruz, tá? Imagina comigo aqui. Quem está imaginando Jesus pendurado aqui? Ninguém? Realmente, ele ressuscitou. Mas coloca ele pendurado aqui agora. Agora, imagina ele nessa cruz dizendo assim. Coloca o vinagre na boca dele e ele diz assim: está consumado. E diz a Bíblia que ele faz o quê? Entrega o Espírito na mão de Deus. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado. Morreu, ele morreu. Então, eu vou começar a história. O tema, por favor. Minha vida antes e depois da cruz de Cristo. Esse é o tema da mensagem hoje. Depois você pode ver na internet. Todos os vídeos nossos estão na internet. Então preste atenção hoje. Você que é crente há muitos anos, você que é novo, isso tem que impactar a tua vida. Imagina Cristo na cruz e a última palavra dele dizendo: está consumado. Evidentemente que se você só lê esse texto, tu não entende nada. Mas por que Jesus disse isso? Qual a razão dele falar isso? Mas eu vou começar. E eu vou no livro de Gênesis.
bem aqui, ó. Aqui está o livro de Gênesis, tá bom? Então eu começo da cruz para cá. Eu começo agora a pregar antes de Jesus falar, estou consumado. Antes de chegar na cruz, tá bom? Então vamos lá. Eu vou partir daqui. Tá saindo na internet eu movimentando assim? Tá dando para pegar? Ótimo. Então Jesus aqui em Gênesis, capítulo 1, diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas. Criou o dia, a noite, céu, terra, e foi criando, foi criando. No 6º dia criou o homem, e o homem estava só. E diz a Bíblia que o homem colocou nome em tudo, em tudo. O homem era de uma capacidade intelectual invejável, inigualável. Ele era perfeito, não tinha pecado. Então ele cuidava de tudo, colocou nome em tudo. Um belo dia, Deus olha para aquele homem e diz assim: não é bom que ele esteja só. Fazer igual o Cláudio Duarte, né? Está muito monótono a vida dele. Vou botar uma mulher para agitar a vida dele. Vou dar uma mulher para ele. E fez uma mulher e colocou do lado desse homem. Imagina, irmão, o homem estava quieto, sossegado, e de repente aparece uma mulher. Ele fica tão impressionado com a beleza da mulher que ele faz uma poesia. Está lá em Gênesis capítulo 2, 1 e 2. Diz que Adão, quando Deus apresenta Eva para ele, eu imagino Adão ajoelhando e dizendo: uau, tu é osso dos meus ossos. Ele parte do singular para o plural: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu vou te chamar de mulher a partir de hoje. E começaram os dois, irmão. Eu tenho uma inveja desse Adão. Eu tenho uma inveja desse camarada. Disse a Bíblia que os dois estavam nus dentro do paraíso, correndo. Já pensou? Que vida maravilhosa. Os dois rolando naquela, perto da água. Eu imagino Adão, filme de Tarzan, né? Tarzan, Lagoa Azul, é tudo baseado nisso aqui. Eu imagino Adão perguntando assim: meu bem, você quer andar de que hoje? Carro pequeno ou carro grande? Ela: hoje eu quero andar hoje de caminhonete, um SUV. E ele grita: e vem um elefante, e com a trombinha pega Adão e Eva, coloca em cima, né? O gato de Adão era uma oncinha, um leão, não mordia, tudo, uma paz. E Deus falou assim: Adão, não coma desse fruto que está aqui. Você pode comer de tudo por aí, menos isso aqui, menos isso. E ele: tá bom, não vou comer. Mas um belo dia, diz a Bíblia que a serpente, um dos animais mais sagazes, alguém entrou dentro da serpente. E a mulher, que é um ser contemplativo, todo dia passando por ali, e Deus falou: não é para comer esse fruto. E a mulher todo dia dava uma espiada no fruto. Mulher curiosa, irmã, só as mulheres, não responde os homens. Mulher curiosa, sim ou não? Alguns acham que não concordam, por isso que ficaram caladas, né? E aí ela olhando, e um dia a serpente: ei, é verdade que Deus falou que desse fruto aqui, desse fruto você pode comer menos das outras? Inverteu a palavra que Deus tinha falado. Ela falou: não, é o contrário, eu não posso comer dessa aqui. Aí ela falou, aí a serpente: não, Deus está te enganando, porque o dia que tu comer desse fruto, tu vai ser igual a ele. Come. Eu vou ser igual a Deus? Tu vai ter poder, tu vai conhecer os mistérios, tu vai conhecer muita coisa. Come. E o que ela fez? Pegou e comeu. O homem estava ali tanto tempo e não comeu. A serpente não achou um furo nesse homem, mas na mulher pegou. Porque ela, por ser um ser contemplativo, diferente, por ela gostar de shopping, gostar de feira, né? Gostar de flores, de jardim, né? Porque quando você vê um homem cheirando muito uma flor, você vê uma coisa, tem alguma coisa errada, tal. Mas a mulher, vem cá, pegou a mulher, pegou. Agora imagina a cena, essa mulher chegando. Alguns dizem que era maçã. Não tem nada a ver com maçã, não. A Bíblia, maçã, foi maçã? Não foi maçã, nem jaca, nem goiaba.
é o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Ela pega e chega para Adão, abre a boca e fecha o olho, fecha os olhos. E Adão, o que você tem aí, mulher? Não, eu quero te dar um negócio. O que, mulher? Não, eu quero te dar um negócio. O que, mulher? Surpresa. Mordido, já o fruto mordido. Imagina o que esse homem respondeu: mulher, tu é louca? Tu não tem cabeça não, mulher. Olha o que tu fez. Tu fez o que Deus falou que não era para fazer. E começa aquela bababá. Aí ele disse: não vou comer não. Eu estou imaginando, não vou comer não. Não vou comer, não vou. Aí começa o que a mulher tem de melhor. Ah, tu não me ama. Tu não gosta de mim. Ah, você. E Adão foi sendo até que ele comeu. Diz a Bíblia que todo dia, pela viração do dia, Deus vinha visitá-lo. Já pensou Deus todo dia ir na tua casa? Deus veio visitá-lo. Quando chegou, Adão estava onde? Diz a Bíblia, atrás da moita com a mulher, escondido atrás da moita. Adão era mineiro. Ficava atrás da moita. Não é mineiro que fica atrás da moita? Adão escondido atrás da moita. Júnior é mineira, Felipe também, né? Atrás da moita de Deus. Adão, cadê você? Eu estou escondido, estou com medo de ti. Eu estou com medo, Senhor. Aí Deus já sabia. Quem você comeu? Ah, irmão, aquele camarada que tinha acabado de fazer uma declaração para a mulher, ele diz assim: ah, Senhor, advogado perfeito. Adão era um advogado perfeito, já sai em defesa. Deus pergunta assim: você comeu? Ele tinha que falar sim ou não. Ele diz: a mulher que tu me deu foi essa aqui, ó. Foi essa aqui, a mulher que tu me deu. O que ele estava dizendo? Eu estava aqui há tanto tempo, nunca comi, mas só foi tu me dar essa jabiraca, cascavel, ela fez eu comer. Aí a mulher, Deus olha para a mulher, ela diz assim: não, foi a serpente, ela que fez eu comer. Deus olha para a serpente, e a serpente nem ombro tinha. Aí Deus começou uma sentença. A coisa que eu mais fiz foi me debruçar em cima de sentença. Então eu pego uma sentença, eu sei quando vai ter recurso, eu sei tudo da sentença ali, a gente sabe. Advoguei muitos anos, então eu pego uma sentença, quando chega para mim, seja ela criminal, civil, de família, eu olho a sentença e eu sei aonde estão as brechas para fazer um recurso. Aí Deus começa uma sentença, e Ele diz assim: homem, você, tu vai acordar de manhã para trabalhar, rapaz. A terra agora vai ter espinhos na terra, por tua causa. Tu vai trabalhar cedo, tu vai trabalhar, e do suor agora, ó. Você que estava aí no jardim, até regrar o jardim era eu que regrava. Agora você vai ter que trabalhar, tu vai ter que cavar, tu vai ter que levantar cedo, tá? E tu vai passar por isso agora. Mulher, vou aumentar a tua dor na concepção. Tu agora, quando for ter menino, tu vai ver o que é bom, parto normal. Tu vai. Agora ele olha para dentro e diz assim: teu desejo vai ser para o teu marido, para teu homem, e ele vai te dominar. Falou para a mulher. Sentença cruel, sentença pesada. E aí olha para a serpente e diz assim: e tu, fala para a serpente, tu vai rastejar todos os dias. Todos os dias, tu vai rastejar a partir de hoje. Ela andava, subia e tal. Alguns dias até que ela voava. Aí, você agora vai rastejar. E todo dia tu vai comer do pó da terra. Quando você lê a história de uma cobra, você tem até dó dessa cobra. Ela é cega, ela passa por muita dificuldade, uma cobra. E aí, e todo mundo tem medo de cobra, ninguém gosta de cobra. Aí ele olha para quem está dentro da cobra. Aí ele é uma sessão, um pouco espírita, porque há uma incorporação de alguém que entrou dentro da serpente. Aí ele olha para quem está dentro da serpente. Isso aqui é importante. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Ele diz bem assim: vai nascer um dessa mulher aqui, que você enganou. Vai nascer um filho, essa mulher vai ter um filho. Vai ter um filho essa mulher. E tu vai ferir o calcanhar desse filho dela. Tu vai morder o calcanhar dele, mas ele vai
Presta atenção que essa é a parte mais importante. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. A sentença de Deus é intocável. Não tem como ter um recurso de apelação, nem embargo de declaração, nada. Pronto, ponto final, acabou. Ele disse, olha, e disse para o homem e para a mulher: vocês agora vão morrer. A partir de hoje vocês passam a ter morte, tá bom? E quem sabe Satanás até chegou ali e falou assim: tem que me perdoar também. Ele disse: não. Então homem e mulher, vocês vão ter que sair do jardim do Éden agora. Vocês agora pecaram. Abre um abismo entre eu e vocês. Vocês agora têm que ir embora. Acabou. Eu não vou mais visitar vocês todos os dias. Vocês agora têm conhecimento do bem e do mal. Vocês agora vão viver os dois juntos. E agora a vida com vocês é conhecendo a dificuldade, conhecendo o mundo. A terra agora vai ter espinho. Quer dizer, antes não tinha nada amargo. Agora vai ter jiló, vai ter jurubeba, gueroba, aquele negócio tamarindo. A terra vai ser amarga. Tá bom, vocês agora saem. São expulsos agora, são expulsos. E o diabo agora passa a ter domínio sobre as coisas, sobre a vida do homem. Tudo acontece aqui no capítulo 3 e no 4. Aí aquele casal sai do jardim e passa a viver. O jardim era na terra, pro lado do Oriente Médio. Até hoje cientista procura esse jardim e diz a Bíblia que Deus escondeu o jardim. O jardim está na terra, está escondido. E Deus colocou um anjo na porta para que aquele homem não voltasse e comesse do mesmo fruto, e ele ia ficar eternamente sem salvação. Aí Deus promete para ele: vai nascer um dessa mulher aqui, que vai pisar a cabeça da serpente e vai esmagar. Tá bom, aí vem, Deus expulsa. Quando Deus expulsa, no capítulo 6, vamos pular rapidinho. Capítulo 6, aparece Noé. Quando aparece Noé, o mundo já estava corrompido. Esse casal aqui tem 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim vai e mata Abel. Veja, já começou a desgraça. Caim mata Abel. Foram expulsos do paraíso e veio, e começou a desgraça. Caim foge para a terra de Nod. Quando ele foge para a terra de Nod, que significa solitário, lá ele fica muitos anos. Como esse casal aqui viveram muitos anos, Adão viveu 900 e poucos anos, e Eva também. Eles tiveram filhos e mais filhos e mais filhos. Os filhos daqui que nasceram aqui foram para lá. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus misturaram com os filhos das trevas, com os filhos do diabo. Algumas pessoas dizem que os anjos desceram, os demônios desceram, e demônio teve relação sexual com a mulher, e aparece agora uma linhagem. Não existe isso. Não existe isso. Então aqui o que acontece aqui? Aqui aconteceu de que essa mulher e esse homem chamado Adão e Eva tiveram muitos filhos e procuraram. Essa turma daqui gostava de festa. Essa turma de Caim era um povo terrível. Um povo terrível, valente, matava gente. Um povo que, só para tu ter ideia, um pisou no pé do outro, ele matou. Dessa família de Caim. E aqui continuou a linhagem, tá? A linhagem boa de Adão e de Eva. Porque neles tinha o pecado e tinha o que era santo, o que era de Deus. Então eles caminharam, a linhagem de Caim e a linhagem de Abel. E lá na frente eles encontram, no capítulo 6, aí aparece Noé. Noé fica 26 anos pregando, até que 120 anos pregando e construindo uma arca. E Deus fala: Noé, eu vou construir uma arca, você constrói uma arca, eu vou acabar todo esse mundo aí e vou levantar um povo diferente. Através de você, entra você e sua família na arca e todos os animais que eu vou mandar para você. Aí ele constrói a arca e sai navegando, 40 dias e 40 noites. Água subia e água descia. Ele chega num lugar, a arca para, a terra seca. Noé sai da arca, planta uma vinha, faz bebida, bebe. Um cachaceiro, bebeu, ficou bêbado, pelado, amaldiçoou um filho dele. E aí continua a linhagem de Noé. Quando chega em Noé, no capítulo 11, aí vem a Torre de Babel.
O povo falava só uma língua, no capítulo 11 de Gênesis, falava só uma língua, só um idioma, todo mundo. Aí chega alguém e diz: vamos fazer uma torre bem grande que toque no céu. Aí Deus viu, falou: opa, o homem está fazendo coisa estranha. Confundiu a língua de todo mundo. Aí apareceu o inglês, francês, apareceu o português, confundiu todo mundo. E aí eles dividiram as línguas e os povos, e continuou. Aí Deus tira daqui Abraão, Isaac, Jacó, e sempre dizendo assim: vou levantar um que vai trazer vocês de volta. E aí em Abraão vai para o Egito. O povo vai para o Egito, fica com 75 pessoas. Abraão vai para o Egito, fica 432 anos no Egito. Aí Deus levanta Moisés e tira eles ali do Egito, e passa o Mar Vermelho, acontece muitas coisas, até chegar na Terra Prometida. Entra na Terra Prometida. E essa terra prometida era dividida para 12 tribos, que eram os filhos de Jacó. Isso aí é lá da linhagem de Adão e Eva. E aí, aquela ali, aparece as tribos. E a tribo de Judá era a tribo que Deus prometeu que vinha o Messias, o prometido. Qual prometido? Que ia resgatar esse homem de novo de volta, que ia trazer esse homem de volta. E aí passa anos e mais anos e mais anos, e Deus distante do homem, Deus distante do homem, o homem matando, roubando, o homem adulterando, prostituindo, o homem fazendo barbaridade, cada vez mais afastando de Deus, até que chega no Império Romano. E aí uma mulher chamada Maria, noiva com José, aparece um anjo e diz para ela bem assim: olha, tu vai gerar o Salvador da humanidade, tu vai gerar Jesus. E aí Maria, agora da tribo de Judá, que é promessa de Gênesis capítulo 3, o verso 15, que diz o que? Vai nascer um da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí essa mulher tem esse menino chamado Jesus. Aí esse menino começa, com 12 anos ele já ensinava, com 12 anos ele já dava show para os doutores. Nasce Jesus, e Jesus nasce agora, e quando Jesus nasce, tem festa no céu, os pastores são avisados. E quando Jesus nasce numa manjedoura, num estábulo, quando ele nasce, Maria agora recebe presente: ouro, incenso, mirra, de magos que vieram do Oriente. E aí começa uma matança muito grande, porque Herodes manda matar tudo quanto é menino, porque ele estava com medo de perder o trono dele para os judeus. E aí nasce Jesus. Eles fogem da cidade deles, e quando volta, Jesus começa o ministério. Aos 30 anos, Jesus começa o ministério dele. E Jesus vai chamando discípulos. Ele encontra os pescadores e fala: vem, que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Vem, e começa a juntar. E Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a fazer grandes milagres. E os milagres que Jesus vai fazendo são tão grandes, e ele começa a chamar discípulos. Ele chama Pedro, Tiago, João, Mateus, e Lucas não. E vai chamando todos os discípulos, e os discípulos vão andando junto com ele. E esses discípulos vão vendo milagres e milagres. Cada milagre fantástico. Mas o grupo que Jesus chamou para trabalhar com ele era um grupo de pessoas indoutas, não tinha letras, eram pessoas pescadores, pessoas muito simples. E essas pessoas que seguiam Jesus, cada um tinha um problema, cada um tinha uma dificuldade. Antes da cruz, antes de Jesus morrer, Jesus labutou com esse povo. Então tinha Pedro. Pedro era judeu que seguia e era zelote, só andava com a espada aqui. Pedro era o mais violento, porque ele achava que o reino de Deus era tomado à força, tirava a espada, arrancava a orelha dos outros. Então Pedro andava com a espada todo o tempo. Aqui tinha ambiciosos como João e Tiago, que vai lá na mãe e diz bem assim: mãe, fala com Jesus que eu quero sentar à direita e meu irmão à esquerda dele no céu. E os outros acham ruim também. Eles brigavam entre si, tá? Pedro era aquele tão explosivo que Jesus dizia: quem estão dizendo que eu sou por aí? Aí todo mundo: Jeremias, Elias, um dos profetas. E Jesus: e vocês? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, é isso mesmo, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E Pedro fica empolgado, inchado, quando de repente Jesus fala: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, e lá vai cumprir isso. Aí Pedro pega no braço de Jesus e fala: vai nada,
eu não vou deixar você ir não. Aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então Pedro era um homem que Deus usava, e daqui a pouco o diabo também usava a boca dele. Então era um homem, Pedro é aquele que andou sobre as águas e começou a afogar, naufragar na frente de Jesus. Então Pedro é aquele que negou Jesus. E Jesus disse: Pedro, tu disse que vai comigo para todo lugar, mas hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes tu vai me negar. E o galo cantou, e diz a Bíblia que a última vez que Pedro negou Jesus foi com xingamento. Essa praga, essa desgraça aí, ó, eu não conheço ele, com medo de morrer. Aí o galo canta e ele lembra. Então Pedro era problemático dessa forma. Os discípulos de Jesus é assim. Aí o que acontece? Vamos chegar logo na cruz, né? Aí Jesus vai caminhando, é preso. Por quê? Porque tinha até ladrão no meio do grupo de Jesus. Na congregação de Cristo tinha ladrão. O tesoureiro de Jesus era ladrão. Então antes da cruz, antes de Jesus morrer na cruz, ele tinha esse grupo. Uma igreja que tinha arrogante, uma igreja que tinha presunção, uma igreja que tinha pessoas... Max, você mexeu aí? Estava tão bom o som. Uma igreja problemática antes da cruz, mas quando chega na cruz, Jesus agora é morto, preso, morto, torturado do jeito que foi, todos vocês conhecem, e ele chega na cruz. De um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão. E esses ladrões eram de alta periculosidade. Por quê? Senão eles não estavam pendurados na cruz. Provavelmente ladrões contumazes, reincidentes. E aí levaram para a cruz, porque só morria na cruz morte violenta. Morte de cruz era morte violenta. Então Jesus agora e os 2 malfeitores. De um lado um diz assim: desce daí, rapaz, tu não é o bom, desce daí. Aí o outro falou assim: cala tua boca, repreendeu esse daqui, cala tua boca. Tu não sabe por que esse homem está aqui, ele não deve nada. Nós devemos, por isso que nós estamos aqui. Mas esse homem não deve nada. E aí começa, e Jesus diz, aí esse que está aqui diz assim: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. Ele não pediu para ir, só pediu para lembrar. Jesus vira a cabeça para cá e diz assim: hoje mesmo, hoje estará tu comigo no paraíso. Isso tudo aqui já pendurado. Nós já estamos com Jesus pendurado aqui, pessoal. E aí Jesus pendurado diz assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A humanidade, toda a dor da humanidade, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Aí ele diz assim, aí eles querendo aliviar a dor dele, mas a Bíblia diz em Isaías que como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca, ficou caladinho. Então deram vinagre para ele, para quê? Para diminuir a dor, para passar aquilo, que eles faziam isso. E Jesus disse não. A febre de Jesus aqui, eu já li, diz que a febre dele estava altíssima, por causa dos ferimentos, por causa da surra, da pancada. Cuspiram nele, colocaram coroa de espinho nele, aquele sofrimento todo, e ele pendurado na cruz. Aí ele diz assim: Pai, está quitado, está pago, tá? Pai, está tudo consumado. O que ele estava dizendo? Eu me arrepio todinho falando isso. O que ele está dizendo? Pai, de um lado está o homem que lá no livro de Gênesis tu teve que expulsá-lo do paraíso, pai. Tu teve que expulsar. Pai, tu trabalhou durante todos esses anos querendo resgatar essa criatura que o Senhor fez. O Senhor trabalhou todo esse tempo querendo trazer esse homem de volta. Eu sou o elo, pai, entre o homem e o Senhor. Pai, eu estou aqui agora na cruz, pai. Por que tu me abandonou, pai? Ele até chegou um momento, a dor era tão forte que o suor dele transforma em sangue. Aí ele, angústia, era o meu pecado, era o teu pecado que estava sobre ele. E ele dizendo: Pai, por que me ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta. E Deus permaneceu em silêncio. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê e não pereça. E aí Jesus pendurado na cruz agora, a Bíblia diz que era 3 horas, era 9 horas, meio-dia mais ou menos, 3 horas da tarde. Diz a Bíblia que o sol
ficou negro, que o dia virou noite, porque os demônios que estavam nas regiões celestiais, eles desceram, fecharam o espaço aéreo entre o céu e a terra, e ficou escuro, o dia ficou escuro, e Jesus pendurado na cruz, e ali o diabo mordendo o calcanhar dele, ali o inimigo fazendo ele sofrer, fazendo ele desistir da cruz, fazendo com que ele desista. Mas Deus tinha falado bem aqui: olha, homem, você está indo embora, Adão, você está indo embora, Eva está indo embora, mas eu prometo um negócio para vocês: eu vou mandar um que vai ser encarnado em um homem, vai sentir as mesmas necessidades de um homem, vai sentir as mesmas dores de um homem. Esse homem vai vir e vai trazer você de volta para o meu paraíso. Esse homem vai vir e vai te buscar de novo para mim. Eu ainda quero te abraçar, eu ainda quero abraçar vocês, eu ainda quero estar perto de vocês. Aí Jesus, com toda essa responsabilidade pregada aqui nessa cruz, sofrendo, ele diz assim: Pai! E os judeus lá embaixo, e no pé da cruz estava quem? A mãe dele, Maria. Aí ele olha assim, antes de morrer, e diz assim: filho, para João, o apóstolo João diz: filho, eis aí tua mãe, cuida dela. E ele olha agora e diz: Maria. Aí ele diz assim: Pai, está tudo pago. Tetelestai. Pai, eu estou pagando agora. O que eles não teriam condições de fazer, eu estou fazendo por eles agora, Pai. Eu estou fazendo agora. Está tudo pago, está quitado. Não tem dívida mais do homem com o pecado, com o erro. Sabe o que ele fez? Ele pega aqui a mão do homem, pega a mão de Deus do outro lado, do Pai, e vai juntando. Agora ele faz o que? Ele junta o homem com Deus. O homem e Deus pega a mão. Aí Deus agora diz: eu agora posso me aproximar do homem, posso me aproximar. Então está aqui a cruz. Aí Jesus agora morre. E quando Jesus morre, o que acontece? Esses mesmos discípulos aqui problemáticos, os discípulos que ele tinha, que tinha que continuar a obra dele, Pedro grita logo: eu vou pescar. Quer dizer, eu vou voltar para a minha profissão, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou para o mar. E mais 7 disseram assim: eu vou também. Abandonaram o chamado de Deus, abandonou tudo. Mas aí diz a Bíblia que Jesus ficou aqui 3 dias desaparecido, 3 dias sumido. Ele morreu na sexta. Por que 3 dias? Porque o judeu contava dia e noite. Então ele ficou sumido. Sexta-feira morreu. Colocaram ele lá no sepulcro. E diz a Bíblia diz onde Jesus foi nesses dias. Jesus aparece, e quando a Maria vai botar a mão nele, ele diz: não toca em mim ainda não, que eu ainda não fui glorificado. Então o que Jesus fez? Judas disse que ele desceu Nós estamos aqui no meio da cruz, tá? Eu estou pregando agora no meio da cruz. Já falei o que aconteceu agora eu estou no meio da cruz. Ele agora desce. Diz a Bíblia que ele desceu na mais profundeza do abismo. Chega lá e pregou para os espíritos malignos. Quais? Os que enganaram Eva no jardim do Éden. Ele prega para os demônios lá embaixo e diz assim: eu vim aqui agora e eu quero agora a chave da morte e do inferno. Diz a Bíblia que ele desce agora lá nas profundezas e paga a dívida. É como um advogado. Então todos que morreram daqui para trás, eles não iam para o céu, eles iam para o Hades. E aonde é o Hades? Lugar dos mortos. Aí Jesus desce lá agora, todo mundo lá preso, todo mundo lá esperando o Redentor. Abraão estava lá, Isaac estava lá, Jacó estava lá, Adão estava lá, Eva estava lá, todos eles lá. Aí Jesus chega agora e fala: me dá a chave. E o carcereiro é quem? O inimigo que não deixa, me dá a chave. Eles estão presos aí esperando o resgatador. Então sou eu o remidor. Eu vim remir todos eles agora. Remir é o que? Pagar a dívida. Aí diz a Bíblia que Jesus levanta agora em Apocalipse capítulo 1 e diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu agora tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. Eu tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. Eu sou a vida, eu sou a morte, eu sou. Aí Jesus toma a chave,
vai lá na cela, onde está Abraão, onde está Isaac, Jacó, todos eles, abre, aí o que ele faz? Ele pega todo mundo que está ali e fala, venha comigo agora, e pega todo mundo e transporta agora, e vai no pai, e fala, pai, eu já paguei a dívida, pai, está todo mundo aqui, eu resgatei, trouxe o homem de volta, aquilo que tu perdeu lá atrás, pai, eu estou te devolvendo agora, receba, pai, porque agora eu vou na terra. Aí ele desce na terra e começa a rebanhar aqueles discípulos que deixaram, que abandonaram. Aí ele vai, primeiro lugar que ele vai, na praia, e está todo mundo pescando, ninguém pegava nada. Jesus disse assim, tem peixe aí? Não, não tem peixe. Jesus faz um churrasco na praia, churrasco de peixe. Quando eles chegam na praia, o churrasco, Pedro afunda na água, com vergonha, porque ele estava pelado, afunda lá. Aí Jesus disse assim, vamos para Jerusalém, lá em Jerusalém, eu quero conversar com vocês. E aí eles vão, e diz a Bíblia que eles se reúnem. Agora eu já passei da cruz para cá, tá bom? Eu já estou aqui. Quando chega lá agora, então, diz a Bíblia que eles estão reunidos, e Jesus entra, pela parede, tudo fechado, porque eles estavam com medo dos romanos. Jesus entra. Quando Jesus entra, Jesus começa a falar. Jesus fica ressuscitado na terra 40 dias, todo dia encontrando com eles, e eles impressionados, porque eles viram o buraco na mão de Jesus, eles viram os buracos aqui, eles viram os buracos nos pés, e realmente eles acreditavam que ele realmente tinha ressuscitado. E aí começou a espalhar. E aí Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, lá em Jerusalém, vocês são minhas testemunhas, vocês vão pregar o evangelho. E aí depois da cruz, eu estou aqui agora, aí quando eles estão lá reunidos, no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecoste, diz a Bíblia que eles estavam no mesmo lugar reunidos, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Um vento misturado com fogo desceu do céu e pegou todos eles. Tinha pelo menos 120 discípulos de Jesus. Encheu todos eles, e diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E eles falando em língua, aí diz, isso é o capítulo 2, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, diz a Bíblia de Atos, agora já estou em Atos, diz a Bíblia que no capítulo 3, Pedro e João, quem era Pedro e João? Antes da cruz, é aqueles que Jesus disse, fica aqui orando, Pedro, Tiago e João, fica aqui orando, que eu vou bem ali, perto dele ser preso, eu vou bem ali. Jesus ia, e quando voltava, os três estavam roncando, dormindo. Aí Jesus falava, nem uma hora vocês podem orar comigo, nem uma hora vocês podem orar. Aí Jesus ia de novo, 3 vezes. Agora, aqui, diz a Bíblia, 9 horas da manhã, quem vem? Pedro, João, o que eles vão fazer? Para a porta do templo, eles vão orar. Quando eles estavam aqui, eles não conseguiam orar, mas depois que passaram pela cruz, que chegou aqui, 9 horas da manhã, já estavam indo os dois para orar. Quando eles chegam na porta do templo, que eles olham, o coxo estava lá, o aleijado estava lá. Aquele aleijado, eles já tinham visto aquele aleijado não sei quanto tempo. Aí Pedro olha, João olha, falou assim, olha, nós não temos ouro nem temos prata, porque o ladrão levou tudo, o ladrão era Judas. Nós não temos nada não, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E aí naquele momento, aquele coxo, que eles já tinham visto várias vezes, que o coxo veio, ficou em pé, foi curado na hora, e entrou pulando e gritando dentro da igreja. E quando ele entrou pulando, prenderam João e prenderam Pedro, prenderam os dois. Falou, vocês têm que parar com esse negócio, nós vamos dar uma surra em vocês. Capítulo 4, nós vamos dar uma surra em vocês, e agora a partir de hoje, vocês vão parar de pregar esse Jesus. Aí Pedro antecipa e fala assim, negativo, negativo. E Pedro começa a trazer uma pregação, uma prédica. Pedro pregava, o primeiro, quando Pedro passa para cá, que é cheio de Deus, ele faz uma pregação que 3.000 pessoas se convertem. Um homem que não sabia ler, um homem que não sabia escrever, pregou, 3.000 almas se converteram. Quando chega aqui Pedro nem falava. Pedro aqui era o valente. Desse lado aqui, Pedro era o pregador. Pedro aqui mandou o paralítico andar. E no capítulo 4, diz a Bíblia que Pedro disse, olha,
não quero nem saber. O Pedro que aqui do outro lado da cruz, eu vou ficar voltando para tu entender com mais clareza. O Pedro aqui negava Jesus. O Pedro aqui falava, não quero saber dele não, espraguejou. O Pedro do outro lado da cruz, o que ele falava? Falava, não, tem esse negócio não, pode bater, pode prender, pode fazer o que for. Eu quero dizer que eu não vou parar de falar das coisas que eu vi e ouvi da parte de Jesus Cristo. Solta. Capítulo 5, diz a Bíblia, no capítulo 5, Pedro está recebendo todo mundo, lá vem Ananias e Safira, e mentindo para Pedro, e Pedro disse assim, por que está mentindo pelo Espírito de Deus? Cai um morto, daqui a pouco entra outro, morre também. Então Pedro, a partir daqui do livro de Atos, Deus começa usando, e começa usando muito, aí a igreja cresceu. Por quê? Porque passou da cruz, passou para o outro lado. O maior problema, eu sou 30 anos pastor de igreja, 30 anos que eu sou pastor de igreja, fui pastor 30 anos na Assembleia de Deus. O maior problema, e prego por esse Brasil todo, Europa, Estados Unidos, eu viajo por aí todo. O maior problema que eu vejo na igreja, sabe o que é? Que os crentes estão tudo congregando desse lado de cá, só uns crentes velho mochiba. Mochiba é pesado? Uns crentes velho mochiba, irmão, que não tem firmeza, é valente, é metido a besta, soberano, boçal, exibido, desse lado querem congregar, querem servir a Deus antes da cruz, antes do estou consumado, querem servir a Deus de qualquer jeito, querem servir o Senhor de qualquer jeito, querem ser obreiro de qualquer jeito. Não, a vitória não está desse lado não, a vitória está desse lado de cá, é aqui que está o poder de Deus, é aqui que está a glória de Deus, é aqui que faz a diferença, meu irmão. Nós temos duas igrejas, a igreja que está aqui é a igreja do escândalo, tá certo? Por que eu fico lutando? Por que a gente fica lutando com pessoas na igreja? Por que eu fico falando com as pessoas? Vem para o culto, crentes que não vêm mais para a escola dominical, crentes que ficam... Por que o número de divórcio entre os crentes aumentaram? Por quê? Porque está cheio de endividados. A Val está ali, sabe? A Val sabe. Quantos, Val, pastores procuravam a gente lá, com filho preso? Quantos obreiros presos? Filhos de pastores envolvidos em homicídio. O que mais eu visitei no presídio era filho de pastores. Por quê? Porque estão congregando desse lado aqui. Não querem passar para o outro lado da cruz não. Por quê? Porque o outro lado da cruz são pessoas probas, honradas, pessoas que querem servir a Deus. Hoje, para tu trazer o povo do domingo à noite para o culto, é uma dificuldade. E quando vem, ainda chega atrasado. Vem uma vez por semana e quando chega ainda vem atrasado. E quer sair cedo. As pessoas estão perdendo a essência do Evangelho. Jesus, Deus trabalha desde Gênesis, incansadamente, dia e noite, para trazer esse homem de volta, para abraçar esse homem de volta. E você não está valorizando a morte dele na cruz do Calvário. Tu está jogando aonde a morte de Cristo? Ele está dizendo que está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo, eu já consumei tudo, já preparei para te abençoar, já preparei a tua vida, já preparei tudo em você. Então eu quero dar um recado para você que congrega comigo. Quero te dar um recado, você que congrega comigo. Você não vai conseguir congregar comigo. Não vai conseguir. Assim como você não consegue nenhuma igreja que você passa. Sabe por quê? Porque você está desse lado da cruz, meu amigo. Tu está do lado do ladrão que amaldiçoou Jesus. Tu tem que passar para o outro lado. É do outro lado que nós vamos ver os verdadeiros. Você vai na Câmara Legislativa, é um monte de pastores, picaretas, envolvidos em falcatrua e não sei o quê, escandalizando o nome de Cristo. Semana passada Deus falou comigo um negócio. Jesus disse bem assim, quem diz que eu sou por aí? Disseram assim, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bom Pedro, e tu é Pedro, pequenos fragmentos de pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o que for ligado no céu está ligado na terra. Quando Deus mandou eu colocar Moriá aqui, essa igreja aqui está fundada em Cristo, mas se você passar lá na frente tem um nome lá, Mauro de Paulo da Rocha. Deus levou quase 40 anos construindo meu nome no Brasil e fora do Brasil. Em 23 anos para cá, aprendi a ler, aprendi a escrever, me tornei professor universitário, pastor, pregador, conferencista, viajo por aí todo. E Deus tirou de mim arrogância, presunção,
Porque eu conheço gente, pastor de uma igreja desse, parece que nem pisa na terra. Eu conheço tantos orgulhosos, tanta gente abestada, tá? Tanta gente que não tem cabimento. E coloca o nome lá, a foto dele e da mulher dele. Estão arrumando um título que eu não sei aonde. E coloca lá. Alguém diz assim, pastor, coloca a sua foto e da Raquel ali, num outdoor. Falei, nunca. Porque eu não estou aqui para me amostrar. Eu sei a chamada que eu tenho, eu sei o nome que eu tenho. Eu não congrego mais desse lado. Quando eu comecei a ser pregador, deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu comecei a ser pregador, comecei a ficar exibido. Por quê? Falava para 5.000 pessoas. Ontem, foi sexta-feira, eu falei para um auditório, o prefeito da cidade estava lá, vice-prefeito, a Câmara, os vereadores todos lá, foram lá para me ouvir e batendo foto comigo depois. Eu falo para pessoas importantes, eu falo para oficiais, já falei para governador, já falei e falo por aí tudo. Deus me deu essa graça, a arte de falar em público. E quem era eu? Um analfabeto. E aí quando eu comecei a pregar, eu comecei a ficar meio besta, meio exibido. E eu tinha alguns traumas. E o trauma que eu tinha era com sapato. Me deu vontade de contar isso. Quem me acompanha já ouviu isso não sei quantas vezes. Eu fui pregar em Montes Claros. Pregador, mas eu estava desse lado aqui. Eu não tinha passado pela cruz ainda, pregando aqui. E eu tinha trauma de sapato, porque eu fui muito pobre. E eu ia para a escola com o sapato rasgado. Era rasgado aqui. O papai pegou o sapato dele, rasgou assim, ó. E eu ia com os dedos para fora. A gente usava na pele, era óleo de comida misturado com água. Eu levava de lanche macarrão sem extrato de tomate, arroz branco. Eu ficava espiando que nunca comi um biscoito recheado, nunca comi um iogurte na minha vida, Nescau, Toddy. Tanto é que eu não como nada disso hoje, porque quando eu comi já era grande, não gostei do sabor, nunca, nada disso. E eu ia para a escola com tanta vergonha, a gente passava tanto óleo de comida na pele, irmão, que quando saía no sol parecia torresmo, o sol quente. Mas não usava perfume, não tinha nada disso. E quando eu aceitei Jesus, eu coloquei na minha cabeça, quando eu aceitei Jesus não, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que usar sapato bico fino. Por que sapato bico fino? Porque se cortasse o bico, o dedo não aparecia. E eu comecei a comprar sapato bico fino. Eu tenho um problema nas unhas hoje por causa disso. O sapato era o bico tão fino que ficava os dedos tudo assim. Mas eu não estava nem aí. E eu fui pregar em Montes Claros. E eu falei, mas vai ter muita gente lá. O pastor falou, é uma média de 6.000 pessoas. Era dentro de um ginásio de esporte. Eu já sei. Vou comprar um baita de um sapato. Aí fui na loja. A loja era uma que tinha ali no Conjunto Nacional. Comprava no cheque pré-datado. Eu cheguei lá e era 4 parcelas. Eu falei, eu quero esse sapato aqui, o bicho, irmão. Sapato 42 de bico dá mais ou menos assim, ó. Eu quero esse aí, ó. O sapato era tão bonito que só bastava passar assim, ó, que ele brilhava. Você viu o rosto. Eu quero esse sapato. Me dá uma meia também. Comprei. Dei 4 cheques. Cheguei no culto, ó, irmão. Cheguei no culto. Sentei. Quando eu encostei que eu sentei, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Todo mundo olhando o sapato. E eu vi quando alguém falou assim, eita, que sapatão. Aí que eu fiquei exibido. Na hora da pregação, porque Deus essa noite vai... Para todo mundo ver o sapato. O púlpito era mais ou menos desse tamanho. Eu ia para lá e para cá fazendo assim. Hoje se eu fizer eu caio, né? Mas irmão, preguei. Aquela noite, parece que quando eu colocava um sapato no pé, eu crescia. Era fantástico. Quando eu acabei de pregar, sentei, o povo tudo alegre, falando em língua, aquele poder, sentei-me e comecei a limpar o suor. Atrás de mim tinha um rapaz, bem assim ele ficava, Assembleia de Deus, eu falei, mas que esse cara está gritando no meu ouvido, meu Deus?
Aí eu fui limpando assim o rosto e fui olhando para o chão. Quando eu vi o sapato dele, eu falei, meu Deus, como é que tem coragem de vir para a igreja com um sapato desse? Cortado no bico e os pés para fora, era uma meia soquete, vermelha, suja de barro. Como é que vem para a igreja com um sapato desse, meu irmão? Aí eu fiz assim, eu vou ver a cara dele. Quando eu virei assim, o olho dele entrou dentro do meu. Aí ele falou assim, amém, pastor! Eu não era pastor ainda. Eu falei, amém, irmão, amém. Quando eu virei assim, para olhar para o auditório, Deus falou, dá o sapato para ele. Eu falei, não. Aí começa a balançar, isso é o capeta, não é Deus não. Quem está falando comigo é o capeta, não tem cabimento. Comprei em 4 parcelas. Não, um sapatão desse aqui não dou não. O terno dele, irmão, o terno dele era velho, gravata, terno, tudo velho, tudo velho. E Deus falou, dá para ele. Eu falei, não dou, não vou dar sapato, coisa nenhuma, não vou dar não. Aí eu percebi que ele saiu para lá. E eu saí aqui, o povo batendo foto, eu esqueci dele. Esqueci. E eu fui andando, o povo batendo foto, me cumprimentando e tal, e eu fui descendo a escada. A escada era menor. Eu vou descendo a escada, quando eu chego bem aqui, irmão, faltando uns 2 degraus, o camarada está bem aqui e fala, tu não vai embora sem me dar um abraço. E aí eu fiquei com raiva, fechei a cara. Afrodescendente quando fica com raiva, primeira coisa, testa. Segundo, nariz abre. Crioulo é assim, o nariz abre logo, o sangue concentra aqui, o beiço cresce. E eu já olhei para ele assim, que não me tu calça, irmão. E ele segurando a mão dele, né? Que não me tu calça, irmão. Com raiva, eu fiquei com raiva. Ele falou assim, eu pensei, ele é pequeno, pequenininho, esse cara não calça nunca o que eu calço. Falei, que não me tu calça, irmão. Tirar a prova, que não era Deus. Aí ele falou, 42. Aí eu empurrei a mão dele assim, pezão, hein, irmão? Aí ele falou, é o pé que Jesus me deu. Irmão, diante de Deus, eu fiz isso aqui, ó. Tirei aqui assim e chutei o sapato. Eu não queria dar, chutei. Pega aí, Deus mandou eu te dar. Fiz desse jeito. Mesmo? Foi, Deus mandou eu te dar. Aí Deus falou, a meia também. Foi numa exploração, não? Aí tirei a meia, novinha, tudo novo. Aí dei a meia para ele. Quando eu dei a meia, ele tirou o sapato velho dele, a meia. Aí ele falou bem assim, meu pastor, me chamou de pastor. Aí ajoelhou aqui assim, ó, falou, meu pastor, eu sou caseiro de uma chácara aqui. Eu trabalho numa chácara aqui, eu sou caseiro. Eu nem ia vir no culto hoje. E eu bem aqui olhando. Eu nem ia vir no culto hoje. E minha esposa falou comigo, vamos meu bem. Vamos meu bem. Não meu bem, eu estou com vergonha de ir com esse sapato. Vamos meu bem. Quem sabe lá Deus usa alguém e te dá o sapato. Aí eu pensei, tinha que ser eu, o pregador. Aí ele falou bem assim. E eu, irmão, tinha formado em teologia, né? Novo, garotão novo, formado em teologia, um anelzão, eu tenho um anel desse tamanho que eu mandei fazer, formado com um anelzão no dedo, né? Tá lá, e ele falou assim, pastor, e não é, pastor, que Deus te usou? Chegaram 3 menininhos assim, irmão, ó, 3 molequinhos, escadinha. Aí o mais velho falou assim, pai, o que você está fazendo? E ele calçando, né? Falou assim, meu filho, o homem mais importante da Brasília, falou desse jeito a expressão, da Brasília, Deval inclusive ontem lembrou isso, o homem mais importante da Brasília, ele não é que ele me deu pregador, ele não me deu o sapato dele. E o menino falou, que bênção, pai. Aí ele calçou o sapato, né, e fez bem assim, ai Deus poderoso, certinho no meu pé. E eu com raiva, e eu olhando para ele com raiva. Aí ele estendeu a mão, pastor, que Deus te abençoe, muito obrigado. Aí ele saiu gritando, sabe aqueles crentes alegres, irmão? Saiu gritando, irmão, o pregador me deu um sapato, o pregador me deu um sapato. E todo mundo batendo palma. E eu bem aqui, vendo meu sapato de 4 parcelas indo embora. Fiquei aqui olhando, mirando.
E os menininhos atrás, que benção, papai, que benção, papai, que benção, papai. Ficou o sapato dele, as meias, e eu com nojo tremendo da meia, peguei a meia assim, as duas, coloquei dentro. Peguei o sapato aqui com os 2 dedos. Quando eu fui, acho que eu dei uns 2 passos. Aí eu ouvi uma voz que falou assim: calça o sapato. Falei, não, aí não. E a voz, calça o sapato, a mesma voz que mandou eu dar, calça o sapato. Ainda cheio de gente, o povo falando comigo, eu nem estava ouvindo mais. Tirei a meia de dentro, calcei o sapato. Quando eu calcei o sapato, olhei para cima, olha para o pé. Que eu olhei para o pé, eu vi meus dedos lá de fora. E aí eu senti eu rodando assim, e me vi lá atrás, quando eu era pobre, quando eu não tinha sapato, quando eu não tinha nada. E aí Deus começou a falar comigo: tu pensa que tu é alguma coisa, só por causa do sapato? Eu mandei tu dar um sapato e tu ficou desse jeito? E esses teus pés aí, ó, eles vão pisar em tanto lugar importante. Tu vai falar para tanta gente importante. Tu vai pisar na Europa, tu vai pisar nos Estados Unidos, tu vai pisar em tanto lugar. Esses teus pés eu vou te levar para tanto lugar. E você desse jeito? Falou assim: meu servo, te converta, muda a tua vida, porque eu quero te usar. Eu quero fazer coisas grandes através de você. Irmão, imediatamente eu estava desse lado da cruz. Eu falei: Senhor, a partir de agora eu passo para esse lado de cá. E passei para o lado de cá. De repente você fala assim: quem é o pastor Mauro? Tu não me conhece, tu nunca me viu, mas tu vai ouvir muito falar de mim. Mais do que isso, tu nunca me viu Deus usando. Tu nunca viu Deus, eu mandando paralítico andar e ele andando. Você nunca viu gente com perna curta esticando. Tu nunca viu ferida. E tudo isso eu já vi porque Deus mandou eu fazer. Mas se eu estivesse congregando do lado de cá, isso não ia acontecer. Meu querido, ainda tem gente que está congregando aqui comigo. Tem pouco tempo que nós estamos aqui, 1 mês e pouco. Mas você tem que passar, meu querido. Tu tem que sair desse lado e passar para esse lado de cá. Porque é aqui que está a vitória do Senhor. É aqui que Deus vai te encher. É aqui que Deus vai sustentar a tua família. É aqui que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E Ele quer fazer a partir de hoje, a partir de agora. É aqui que Deus vai fazer coisa grande. Então sai do outro lado. Quanto tempo você vai continuar servindo a Deus desse lado? Não vem para a escola dominical, não é dizimista, não é ofertante. E não adianta não. Não vai congregar comigo obreiro desse jeito. E eu identifico logo pessoas que estão desse lado e quer servir a Deus desse lado aqui. Não, meu querido, eu não vou te adular para tu servir a Deus não. Jesus já disse: está tudo consumado. Ele já pagou todos os preços por você. Então você que está desviado, você que está fora da presença de Deus, hoje é o dia de você acertar a tua vida. Hoje é o dia do Senhor entrar na tua vida e fazer uma grande e poderosa obra. Se você crê no que eu estou falando, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Como esses pés já entraram em lugar importante, nos tribunais, quando eu sento, a Júlia sabe, está aqui minha amiga, ela não vai deixar eu mentir, quando chega numa reunião de diretores, eu sou o que menos falo, mas quando eu falo, não é verdade, Júlia? Todo mundo para ouvir, todo mundo. Vocês precisam ver eu fazendo sustentação oral em tribunal. E há algum tempo atrás, eu era o quê? Um analfabeto. Aprendi a ler com 17 anos de idade. Mas foi quem fez Deus. Mas eu tive que passar desse lado para o outro lado. Esse lado aqui é onde está o ladrão que diz: lembra de mim, lembra de mim. É desse lado. Hoje você tem a oportunidade de sair desse lado. Muda a tua vida como servo de Deus, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, em tudo quanto é lugar. Muda, passa para esse lado de cá, porque é aqui que está a vitória do Senhor. É do outro lado da cruz. Lá ia se perder todos. Se Jesus não sai da cruz, nós estamos perdidos. Hoje é o dia da tua vitória. Quer congregar comigo?
Você quer continuar comigo aqui? Muda de lado. O que não dá é para você continuar desse jeito. Você é mais importante do que o teu dízimo. Você é mais importante do que tudo na tua vida. A Bíblia diz que você vale mais do que a alma, do que o mundo inteiro. Por quê? Porque Jesus, a morte de Cristo não tem preço. Foi sangue derramado. E o sangue que ele derramou aqui na cruz do Calvário, ele fez grandes coisas. Como eu queria que meu pai e minha mãe tivessem vivos, para eles sentirem orgulho de mim hoje. Não um orgulho que fere, que mata, não, mas sentir um orgulho do que Deus fez na vida dela, Mia. Porque um dia ela disse, eu disse para ela, depois de, eu contei o testemunho, depois de chegar com comida que era para ser jogada para os porcos, que eu pegava, falei, mamãe, um dia eu vou ser doutor. E ela disse, tu é louco? Tu é negro, tu é pobre, tu nunca vai ser doutor? Queria que ela visse hoje. Eu queria que meu pai e minha mãe saíssem comigo. Eu já levei meu pai em algumas viagens que eu fui pregar fora. As pessoas pagam para me ouvir. As pessoas gastam dinheiro para me ouvir. As pessoas pagam passagem internacional. As pessoas me abençoam para atravessar o mundo para me ouvir. Mas porque eu mudei de lado. Você tem que fazer isso também. Tu tem que mudar de lado. Teus filhos precisam ver você mudando de lado. Que exemplo você é dentro da tua casa? Que exemplo você é para a tua vida, para a tua família? Que exemplo que tu é congregando desse lado? Desenhei tudo isso na tua mente para que você hoje tomasse uma decisão. Muda de lado. Vamos para o outro lado da cruz. Depois da morte de Cristo tem vitória. Depois da morte de Cristo tem poder, tem glória. Quero orar por você. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Cadê o tecladista? Senhor Deus, eu já convidei as pessoas a mudarem de lado. Tetelestai, quer dizer, já foi tudo pago. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Senhor, obrigado, Deus, porque já entramos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tudo já aconteceu na nossa vida e vai acontecer mais ainda. Te agradeço, Deus, por todos que estão aqui. Muito obrigado, Deus. Muda a história de pessoas que estão aqui. Deus, eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Te agradeço, Deus, porque me deu um nome. Te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui hoje. Só Tu sabe como está meu coração. Só Tu sabe como está o coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. Dos que vieram de longe, de perto. Daqueles que têm alguma tristeza por alguma coisa, Senhor, e precisa mudar de lado. Precisa conhecer o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Deus, ajuda aqueles que querem congregar comigo. Ajuda aqueles, ó Pai, que não conseguem firmar em igreja nenhuma. Ajuda aqueles, ó Deus, que pensam que são alguma coisa e não são nada, porque tudo é o Senhor dos exércitos. Senhor, aquele homem me chamando e olhando para mim, me vendo como o mais importante de Brasília, e eu vendo ele, Senhor, como um pobre, fraco, mas o Senhor é poderoso. Tem pessoas aqui essa noite, Deus, que vieram aqui pela primeira vez que vieram aqui e ouviram essa mensagem. Eu não sabia que essas pessoas viriam aqui, Senhor, eu não sabia, mas estão aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor, pela amiga Júnia que está aqui, pelo lar dela, a família dela. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.